Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pré-jogo de Flamengo e Fluminense. Jogo que será disputado hoje às 21h30 no Maracanã. 28ª rodada, restando 10 rodadas a partir desse jogo, né? Para o Flamengo, que tem um jogo a menos, né? Que são 38 rodadas e essa é a 28ª rodada. E aí restarão mais 10 rodadas, o Flamengo 11 rodadas que tem um jogo adiado contra o Grêmio. O Flamengo está a 7 pontos atrás de São Paulo, que joga com o Bragantino. Classificação do brasileiro, São Paulo tem 56 pontos em primeiro lugar e o Flamengo está empatado com o Atlético Mineiro com 49 pontos. Ainda sonha, né? O rubro-negro ainda sonha com esse título do Brasileiro 2020-21. Campeonato que começou em 2020, mas terminará em 2021. Mas a distância de 7 pontos separa o Flamengo da liderança. Flamengo que deu muito mole no último jogo. A diferença, em vez de ser 7, era para ser 4, né? Era para ser 5, porque o Flamengo ganhou um ponto. Um empate, fatídico empate com o Ceará. E com as declarações polêmicas do seu treinador, o nosso Rogério Ceni, que falou que ensinou o Ceará a se defender, mas não ensinou o Flamengo a furar essa defesa, né? Infelizmente, eu acho que ele foi muito mal nas suas declarações e o Flamengo não conseguiu vencer o seu jogo. Vida que segue, vamos para o próximo jogo, Fla-Flu, clássico, né? E o Flamengo precisa vencer. Por que precisa vencer? O Flamengo vencendo, se o São Paulo tropeçar, o Flamengo diminui a diferença e ainda tem um confronto direto contra o São Paulo. São Paulo esse que joga da mesma forma sempre. No primeiro tempo, o Diniz estuda o adversário e no segundo tempo ele vê no vestiário, ele passa as falhas que ele achou dentro de campo e aí o São Paulo agride o outro time, né? O Flamengo a gente já sabe como joga, saiu a lista de relacionados para esse confronto e a lista de relacionados é a seguinte: Bruno Henrique, deixa eu voltar aqui, galera, que eu viajei aqui na maionese. A lista de relacionados do Flamengo para esse confronto é a seguinte. Vamos lá. Bruno Henrique, César de Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pepe, Renê, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz e William Arão. Provável time que entrará em campo, né? Ao meu ver, o Flamengo sempre demora a soltar a lista aí do time em campo, né? Mas, ao meu ver, como está sem Diego Alves, o Flamengo vai de Hugo, Neneca, né? Isla, Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz, Arão e Gerson, Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol. Elenco muito bom, um time muito bom. Basta saber se esse time vai querer entrar em campo para jogar bola ou para fazer como fez contra o Fortaleza. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque a gente que assiste futebol, que vê o time jogar, a gente vê quando o time está com vontade de vencer. E contra o Fortaleza, para mim, o time não entrou em campo para vencer e não venceu. Ganhou 1 ponto, desperdiçou a chance de ter 3 pontos, mas infelizmente foi assim. E aí veio as declarações
polêmicas, torcida cobrando. E hoje o Flamengo enfrenta o Fluminense com sua carga máxima, ao meu ver, se for esse time, é a carga máxima, com a ausência do Diego Alves no gol, né? Mas o Neneca é um grande goleiro, a gente sabe disso, sabe que tem um grande potencial e tem tudo para dar certo, né? Fluminense, nem gosto de falar do Fluminense, acredito eu que jogará por uma bola, não vai para cima do Flamengo, como ninguém vai para cima do Flamengo, e o Flamengo não aprendeu isso ainda. Nenhum time vai espontaneamente para cima do Flamengo. Então o Flamengo tem que aprender a jogar dessa forma e aprender a marcar e roubar a bola para conseguir os seus contra-ataques, né? A sua triangulação ali. São 4 excelentes jogadores na frente: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. O que a gente gosta de ver é o time jogando. E esse time tem deixado a desejar, deixado a torcida muito chateada com isso, pela atitude em campo. Sempre digo as mesmas coisas. O Flamengo esse ano, depois da saída do Jorge Jesus, parece que os jogadores perderam a vontade de jogar. Não sei o porquê disso, né? Mas essa é a realidade. O treinador foi embora, a gente vai parar. Eu discordo, acho que foi totalmente equivocado. Acho que o time ficou muito à mercê, até por causa da política, que o Braz foi para a política, se candidatou a vereador, ganhou, e aí eu acredito que deu uma relaxada diante do elenco do Flamengo, acreditando que com as peças que tinha, não tinha muita coisa a se fazer e que iriam ganhar tudo. E aí foram soberbos e não conseguiram. Foram desclassificados no Brasileirão, na Copa do Brasil, perdão, na Libertadores, e agora tem que correr atrás do brasileiro, né, para tentar ser campeão. 7 pontos, é uma diferença grande, mas existe o confronto direto. São Paulo vai pegar os times, perdeu para o Corinthians, agora pega o Bragantino, depois ele tem Santos, tem Palmeiras, tem o próprio Flamengo, tem o Internacional. Então o Flamengo pode sim conseguir ser campeão, vencendo as suas partidas e convencendo dentro de campo. Isso que está faltando. O Flamengo vem de altos e baixos, vem de um belo jogo com 1 a menos com a expulsão do Gabigol diante do Bahia, e depois vem com um jogo ridículo diante do Fortaleza, né? Péssimo. Mas espero que o Rogério Ceni tenha corrigido os erros, analisado tudo que foi feito, o porquê daquilo ali, porque não, é inadmissível o torcedor rubro-negro puto e com razão devido a tudo que aconteceu pós saída do Jorge Jesus, do rubro-negro mais querido. Jorge Jesus esse que vive fazendo declarações juras de amor ao Flamengo, declarações que estava no melhor clube, que isso, que aquilo, torcida do Benfica falando para o Flamengo, para ele voltar para o Flamengo, que não querem ele lá, e vira um disse-me-disse, muita gente já especulando que Jorge Jesus vai voltar, que Jorge Jesus é isso, que Jorge Jesus é aquilo. Vamos ver. Não sei se voltará. Pode acontecer, mas eu não tenho essa certeza para dar a ninguém. No Flamengo tudo é possível e de repente ele pode ver que ele fez uma besteira e realmente voltar. Quem sabe? Quem sabe para 2021, né? Não tenhamos Jorge Jesus novamente. Não estou afirmando nada, estou só fazendo uma colocação. Acho que é difícil, mas não é impossível. Basta saber se o treinador vai querer vir e diminuir o salário que tinha, né? Porque o Flamengo, diante de tudo que está acontecendo, o Flamengo perdeu muito dinheiro esse ano, né? Com o seu Domenech, com várias contratações que não funcionaram, empréstimo de jogador que não funcionou. Então o Flamengo sem renda de bilheteria,
que o Flamengo perde muito dinheiro aí, né? Nós estamos na rodada 28. Se o Flamengo faturasse 1 milhão em cada jogo, seria 28 milhões. E o Flamengo não faturou isso, devido ao fato que está acontecendo sem torcida, devido a essa pandemia que assolou o mundo. Pô, Davis, quero ver o jogo, mas moro na Serra. Onde eu vejo o jogo? Assiste lá na Flaserra. Luciano tá lá, presidente da Flaserra, gente finíssima, galera, muito gente boa. Onde fica a Flaserra? Flaserra fica ali na cidade continental, no setor Oceania, na Avenida Papua, número 6, no Bar do Alan, um bar de esquina, espaço amplo, dá pra você ver o jogo direitinho, curtir junto com a galera lá, se sentir em casa, se sentir um pouco abraçado pela torcida. Infelizmente não é possível, né, nos estádios, mas com toda segurança a galera tem assistido os jogos lá na Flaserra. Ah, mas eu não sou da Serra, eu sou de Vitória. Porra, Vitória você pode assistir lá na Flaes, lá no Atlântica Ville, na lanchonete Passatempo do meu amigo Carlinhos. Tá lá nosso bandeirão lá pendurado, o outro bandeirão igual a esse, beleza? Galera, gente fina também, você pode assistir lá o jogo. Ah, mas eu queria assistir em outro lugar, não dá pra me assistir lá não. Tem a Flá Vitória, ali na Adalberto Simonadi, em frente ao aeroporto, não tem como errar. Chegou no sinal do aeroporto ali, para entrar para o aeroporto, você vindo pela Simonadi, você vai ver a Flá Vitória do seu lado direito, logo após o posto de gasolina. Bairro República ali, tranquilaço, muito bom local. Ah, mas eu sou de Vila Velha. Em Vila Velha você tem a Flá Vila Velha, meu amigo Alexandre. Não sei se eles estão assistindo o jogo, eles estavam de recesso, mas eles sempre se reúnem na Rua Monteiro Lobato, número 43, no Soteco, em frente ao IFES, próximo ao CEO, próximo ao SEG, desculpa. Lá é a Flá Vila Velha, meu amigo Alexandre, presidente, Janjão, e os outros amigos lá, que eu sempre esqueço o nome, é muita gente, mesma coisa da Flá Vitória, eu só lembro o nome do Jorge e do Pedrone, mas tem mais gente, valeu, peço desculpa a todos pelos nomes que eu não lembro. Vocês que são de outros, fora da Grande Vitória, a de Colatina, tem a Flá Colatina, Linhares tem a Flá Linhares, só vocês procurarem aí na região de vocês, vocês vão poder assistir o jogo com a galera, sentir aquele clima de estar dentro do Maracanã, beleza? Vamos torcer que tudo dê certo hoje, que o Flamengo jogue com vontade, tenha interesse pelo jogo, interesse de ganhar, até porque, já até dissemos aqui, né, que os jogadores fizeram um pacto com o Rogério Ceni para ser campeão do Brasileirão. Mas que pacto é esse diante daquele jogo fatídico diante do Fortaleza? Horrível, ridículo, um time feio, sem vontade, apático. Parecia que estava um time de ressaca. Vamos ver agora, né? Hoje, 6 de janeiro, Réveillon já passou 6 dias depois, né? O Réveillon foi 31 para o primeiro, então vamos botar 5 dias, vamos tirar um dia aí. 5 dias depois do Réveillon, vamos ver como esse time entrará em campo, se entrará com garra, com vontade e honrando esse manto, que é o que mais importa para a torcida rubro-negra. A gente pode até perder quando a gente joga bem e perde o jogo. Agora, empatar e perder do jeito que o Flamengo vem jogando é difícil de engolir, é difícil de aceitar, ninguém concorda. E por isso gera-se tanto de especulações de Jorge Jesus, de A, de B, que o Lincoln vai embora, que o Lincoln não vai embora, que o Pedro Rocha já não renovou, e aí o empréstimo, né? E aí começa a falação dos antes, porque os antes não tem time. E aí é melhor falar do nosso Flamengo, o mais querido do mundo, né? É lamentável, mas é assim que funciona. Em vez de se estruturar, preferem ficar chorando e torcendo contra e ver a gente lá em cima e eles brigando para não cair, como estão Botafogo e seu vice-hinos da Gama, né? Botafogo que para mim já está rebaixado, e o Vasco vai, se não mudar de atitude, também vai cair, e esse ano teremos 2 cariocas rebaixados.
Que fase vive o futebol carioca? Em vez de se estruturar, procurar entender o que o Flamengo fez, preferiram ficar de chacota e hoje estão colhendo os frutos da chacota. Fruto esse que está brigando lá embaixo para não cair. Enquanto Flamengo briga por título, Fluminense brigando mais ou menos para tentar chegar entre os 4 ali, né? Pelo menos na fase de grupos da Libertadores, na pré-Libertadores ali, e os outros 2 lá embaixo. Infelizmente é assim. Esse é o futebol do Rio, que já foi o melhor futebol do Brasil, mas hoje, infelizmente, diante de tudo que passa no Rio de Janeiro, até o futebol está sendo afetado com a atitude de seus dirigentes. É vergonhoso, mas é realidade. Mas voltando de Flamengo, né, como eu já disse, Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Excelente elenco, excelente time. O time titular, ao meu ver, muito bem. Tem a ausência do Diego Alves, tanto o Diego Alves como o Neneca são 2 goleiraços. Diego Alves muito mais experiente, mas o Neneca também é muito bom, né? E os meninos da base, né? Temos a base aí, o goleiro da base aí que pegou o pênalti contra o Fluminense. Alguns jogadores da base já poderiam estar compondo o elenco do mais querido, o elenco profissional, mas temos que ver se a panela, né, vai parar e vai voltar a jogar bola, ou se a panela vai continuar do jeito que está, irritando a torcida, né? Que é o que está acontecendo. Jogadores apáticos, jogadores sendo criticados, como Everton Ribeiro, que não vem jogando bem, De Arrascaeta também muito abaixo, né? E quando o Rogério ainda faz as mexidas, os jogadores não ajudam os outros, ficam estáticos, parados, e aí fica difícil, como foi difícil contra o Fortaleza, e o time foi medíocre, infantil, inocente e displicente. Time sem vontade, sem honra, um time sem vergonha diante de um Fortaleza. Essa é a realidade. Os jogadores gostem ou não, foi o que vimos, e espero que hoje seja bem diferente e que o Flamengo vença e vença bem e convença sua torcida, né? Porque é o que precisamos, restabelecer o time, restabelecer com a grande vitória, mostrar que está ali lutando e os jogadores tendo força de vontade, não ficar de salto alto, honrar esse manto sagrado é o que mais precisamos. Porque diante do Fortaleza não teve honra não, para mim teve falta de vergonha na cara dos jogadores dentro de campo. É isso, 21h30, Flamengo e Fluminense, Maracanã, 28ª rodada, né? Depois dessa restaram mais 10, para o Flamengo 11, então o Flamengo ainda terá 33 pontos a disputar, e o Flamengo, o São Paulo 30, depois do seu jogo contra o Bragantino hoje, né? Os jogos serão no mesmo horário, 21h30. Vamos torcer para o Flamengo e ter que secar o São Paulo. Onde chegamos? Ter que secar o outro time. O Flamengo com o elenco que tem, elenco milionário, que ganhou tudo ano passado, esse ano, tendo que depender do resultado do seu adversário direto, né? Tanto São Paulo quanto Atlético Mineiro, tropeçarem para o Flamengo, se aproximar de São Paulo e passar de vez o Atlético Mineiro. Essa é a realidade que vivemos hoje, ridícula pelo elenco que tem, pelo que se construiu em 2019, né? Time que chegou em 2020, ganhou Recopa, Supercopa, Carioca e não embalou. O time regrediu, o time retrocedeu, mesmo tendo os mesmos jogadores, né, à disposição dos treinadores. Tivemos a saída do Rafinha e a saída do Mari. 2 peças, desmontou o time, e o Jorge Jesus, né, que foi embora.
2 peças e um treinador. E aí o time desaprendeu, o elenco inteiro desaprendeu o que é jogar bola e entra em campo de salto alto, achando que a qualquer momento vai fazer o gol, a qualquer momento vai vencer, né? E a torcida que fique brava, fique puta, como a gente fica revoltado, xingando todo mundo, indignado com o que está acontecendo, e eles demonstram que não estão nem aí, né? Porque o salário deles estão em dia, belos salários, salários milionários, né? A gente que para as nossas vidas, deixa de trabalhar para assistir jogo, né? E eles não estão nem aí, nem honrar o manto sagrado, os caras honram dentro de campo. Espero que hoje, diante do Fluminense, seja diferente e que tenham força de vontade e vergonha na cara. É isso, galera. Vamos torcer, vamos apoiar, mas vamos criticar quando tiver que criticar. Vamos falar quando tiver que falar, sem mimimi e sem passar pano para ninguém. Aqui eu não passo pano, não tem mimimi, não tem conversa. Tá ruim, tá mal, foi vergonhoso contra o Fortaleza. Vamos ver hoje como será diante do Fluminense. Freguês, né? Mas futebol é lá dentro do campo, 11 contra 11, e basta os jogadores terem interesse e jogar bola. Vamos ver se hoje eles terão interesse e jogarão com vontade para cima do Fluminense para vencer o jogo. Quem sabe diminuir a diferença no tropeço do São Paulo aí. Quem sabe São Paulo empata, o Flamengo ganha, de 7 vem para 4, vem para 5, né? Eles ganhando 1 ponto e a gente ganhando 3. Já seria uma diferença, já diminuiria. Mas basta o Flamengo ter vontade e querer jogar bola, porque tem muito tempo que esse time vem oscilando. Um jogo joga bem, outro jogo joga mal, e por isso estamos na situação que estamos. É isso. Vamos torcer para que tudo dê certo. Estaremos assistindo o jogo. Saudações rubro-negros a todos. Vamos torcer para que esse time honre esse manto, que isso aqui é Flamengo. E para jogar no Flamengo você tem que ter disposição e vergonha na cara e honrar sempre quando você entra em campo. Um abraço. Até o nosso vídeo de pós-jogo. Saudações rubro-negras a todos. Fui.